Olá, graça e paz, querido. Aqui é o pastor Jonatas falando e eu quero hoje te dizer que tem uma fé que nasce na fraqueza. 1 Samuel, capítulo 30, verso 1 ao verso 11, vai dizer assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã de Zerreel, Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, o filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho, encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Agora vamos lá para o verso 17 ao 19. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia seguinte, até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas duas esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Pessoal, existem dois tipos de fé. A fé que você declara quando tudo está bem e a fé que nasce quando tudo desmorona. O problema é que a maioria de nós só conhece a primeira fé. A fé de quando está tudo tranquilo, está tudo ótimo. Mas Deus não constrói homens e mulheres fortes em ambientes confortáveis. Davi não está no palácio aqui, ele está cansado, rejeitado, Davi está pressionado e agora totalmente o quê? Destruído. Ziclag foi queimada, as famílias foram levadas e o texto diz algo muito pesado. Davi muito se angustiou. Ali no verso 6 diz pra gente. Isso aqui não é uma fraqueza espiritual. Isso é fraqueza humana real, e nós somos humanos. Não confunda a fraqueza com pecado, por mais que pareçam a mesma coisa ou andar juntos, tá? E é exatamente aqui que Deus começa algo na vida de Davi. Então é exatamente nesse lugar de fraqueza humana que o Senhor vai começar a agir nas nossas vidas. Amém? O texto mostra dois comportamentos diante da dor. O povo começava a falar: vamos apedrejar ele, vamos acabar com Davi. Olha o que aconteceu, levaram as nossas famílias, vamos matar ele, vamos resolver esse problema, porque o problema foi ele. A dor não tratada, ela vira uma acusação para nós. Então, muitas das vezes a dor que nós sentimos, se ela não for tratada pelo Espírito Santo de Deus, ela começa a virar uma acusação. Gente ferida começa a ferir. Isso é inevitável. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Então aqui que está toda a diferença. Davi não era mais forte emocionalmente do que os outros. Não, ele só sabia aonde se fortalecer. Então fraqueza não é o problema. O problema é onde você se apoia quando ela chega. Meu Deus do céu, você entendeu isso? Você tá claro ao seu coração? Você tá pegando isso aí?
Permita o Espírito Santo ministrar o teu coração, ouvindo isso que eu estou te dizendo nesse dia, tá? Por favor, aqui, a fraqueza não é o problema é onde você está se apoiando quando ela chega. Aí que tá. Então, assim, a sua fraqueza, quando ela chegar, se você está se apoiando na carne, é óbvio que vai tender ao pecado. Mas se a tua fraqueza, da tua humanidade, quando ela chega e você sabe procurar, e como Davi fez, você procura o Senhor, essa fraqueza, ela vai ser usada pelo Senhor para fortalecer a sua fé e aprimorar o teu caráter. Tem gente que se apoia na opinião dos outros começam a se afundar na culpa, outros fogem da responsabilidade, mas Davi fez algo diferente. Ele volta para Deus mesmo todo quebrado. Como você tem sido e como você tem agido quando a fraqueza bate na porta do teu coração? Você se afunda na culpa? Você foge da responsabilidade? Você começa a se apoiar na opinião dos outros? Ou mesmo todo quebrado você fala assim, não tenho para onde ir, pois só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém ou não amém? Davi perdeu tudo que dava segurança para ele. Família, estabilidade, respeito dos homens. Agora ele não tem mais um plano B, não existe plano B mais aqui. E é aqui que ele faz algo poderoso, que o verso 8 diz: consultou Davi ao Senhor. Perceba alguma coisa aqui, ele não consulta antes da crise, ele consulta no meio do caos, E é aqui que tem uma chave espiritual muito forte para a nossa vida. Enquanto você acha que ainda dá conta das coisas sozinho, você não depende totalmente de Deus. A fé mais pura nasce quando o controle morre. Olha que coisa interessante aqui, Pensa aqui comigo rápido. Foi queimada a cidade, foi levada a esposa, foi levada filhos e filhas, foi levado tudo. Eles estavam totalmente arrasados, mas não só arrasados, estavam furiosos. Então assim, é nítida que a decisão seria o quê? Vamos atrás daqueles que tomaram os nossos filhos e filhas, todas as nossas esposas, vamos atrás dessa turma. Só que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao furacão, você pode estar com o teu coração triste, com raiva, abalado. É nessa hora que a fraqueza da nossa humanidade está sendo revelada, que vai mostrar para onde o nosso coração está pendendo. É aqui, E Davi, ele por si só era só pegar os homens dele e ir atrás daqueles caras. Não. Ele foi lá e falou: pega o colete sacerdotal. Eu vou consultar ao Senhor para o que Ele quer que eu faça. É aqui que revela para onde os nossos olhos estão olhando. É aqui que revela aonde a flecha do nosso amor está apontada. É aqui que revela aonde o nosso coração está ancorado. É nesse lugar, no meio do caos, no meio assim da turbulência, da crise, a decisão que você toma revela onde o seu coração está ancorado. E Davi revelou onde o coração dele estava. O coração dele estava no Senhor, independente que ele estava numa crise dentro dele, em saber o que estava acontecendo com seus filhos e filhas, não só com a dele, mas também dos homens dele, dos soldados dele. Então, aonde está apontando a flecha da sua devoção? Aonde está apontando? É no meio da crise, não é quando as coisas estão tranquilas, não, porque na maioria das vezes nós só conhecemos a fé de quando tudo está tranquilo. Agora a fé de quando tudo está mal, quando tudo está assim, é o fim. Me dizem que o mais interessante aqui é que Davi usa da fraqueza como um portal para a direção. Deus responde para Davi depois que ele diz assim, pega lá o colete sacerdotal que eu vou perguntar para o Senhor o que ele quer que eu faça. Por mais que pareça óbvio que precisa ser feito, ainda precisa ser consultado, porque é o Senhor que dirige a nossa vida. Ou então você não canta que tudo você entregou, tudo entregarei. Então você não cante isso, não viva isso. Mas o Senhor quer que você viva entregando tudo para Ele, Mas aí Deus responde para Davi: persegue, porque tudo alcançarás e tudo libertarás.
Observe aqui, querido. Davi estava ele estava emocionalmente destruído, fisicamente cansado, cercado pela pressão dos homens, mas mesmo assim, Deus libera essa direção. Isso quebra uma mentira enorme. Ah, eu só posso ouvir Deus quando estou bem. Não, é mentira, e você sabe disso. Você pode estar quebrado e ainda assim ser guiado pelo Senhor. Então, assim, ó, repita comigo: a restituição é proporcional à dependência. O final do texto vai dizer pra gente: Davi recuperou tudo, nada lhe faltou. Você sabe o que significa nada? Nada significa nada. Nem grande e nem pequeno. Nada ficou para trás. O texto deixou isso aqui, ó, bem claro. Mas aqui está um ponto para nós. A restituição não começa na vitória. Ela começa quando Davi decide não desistir, não fugir e não se apoiar em si mesmo. Deus não apenas devolve, ele restaura a identidade, a direção e o propósito. Então aqui, ó, a fraqueza que você tenta esconder pode ser o lugar aonde Deus quer se revelar. Foi na fraqueza que Davi buscou, foi na fraqueza que ele ouviu, foi na fraqueza que ele venceu. Talvez hoje, querido, você esteja em um zigue-zague. Tudo queimado, tudo destruído, levaram tudo. Algo queimou, algo foi perdido, algo saiu do controle. Mas ouça isso com clareza no seu coração. Deus não terminou a sua história, nesta perda. Deus não terminou a sua história nesta perda. Hoje é o dia de fazer como Davi. Parar de culpar, parar de fugir, parar de depender de si e decidir: eu vou me fortalecer no Senhor. Ei, a fraqueza não é o fim da fé, é o lugar aonde ela nasce de verdade. A fraqueza não é o fim da fé, é o lugar aonde ela vai nascer verdadeiramente. Então assim, ó, mesmo em meio ao caos, o Senhor quer te guiar. Nessa turbulência, nessa loucura que você pode estar passando, tudo queimado, tudo destruído, esse não é o fim da história. Só vai ser o fim da história se você não permitir que o Senhor use dessa fraqueza para fortalecer o teu espírito, para desenvolver o teu caráter cristão, para fortalecer a tua fé no único Deus vivo e verdadeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então pare de esconder a fraqueza. Permita que o Senhor use dela para que o nome dele seja glorificado por onde você passar. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus.